Existe uma janela de oportunidade que pode estar se encerrando e a maioria dos investidores só vai perceber quando essa janela já estiver fechada. Essa semana, duas reuniões vão definir o futuro dos seus investimentos pelos próximos anos. E se você ficou acostumado com a facilidade de 1% de retorno ao mês com segurança, talvez esse vídeo seja para você. Talvez esse vídeo possa ser o seu último aviso. O ciclo pode começar a virar, mas tem um convidado indesejado que pode ser que ele mude tudo, que é o petróleo. E o preço do petróleo agora pode impactar os seus investimentos e o seu retorno futuro. Hoje você vai entender o que essas duas reuniões vão decidir, uma no Brasil e outra aqui nos Estados Unidos, e como isso pode influenciar os seus investimentos nos próximos meses e como você pode se preparar para isso. Mas antes de mais nada, já não se esquece de se inscrever no canal clicando aqui no sininho e vamos para a nossa meta de 50 likes nesse vídeo. Imagina só que a economia é como um transatlântico e o Banco Central do Brasil e o Fed aqui dos Estados Unidos são os comandantes desse navio. E eles têm o manche na mão, que são as taxas de juros. No cenário A, se eles baixarem os juros, a economia volta a girar, porque o crédito fica mais barato, porém o seu rendimento na renda fixa cai, porque os juros do seu rendimento também vão cair. E no cenário B, se eles mantiverem os juros mais altos, os seus rendimentos dos seus investimentos podem também continuar mais alto, então te rendendo mais de juros, porém isso pode também continuar pressionando o desemprego e continuar aumentando o custo de vida. E no cenário B, se eles mantiverem os juros mais altos, isso vai continuar te dando um retorno maior no seu dinheiro parado investido, o que te dá mais tempo também para continuar fazendo esses aportes e continuar travando uma taxa de juros mais alta para os seus rendimentos futuros. Porém, isso também ajuda a aumentar o desemprego e pode causar mais pressão no seu bolso. Porque se você tem uma dívida contraída, os juros dela continuam altos. Só para facilitar aqui para vocês entenderem, quando vocês verem Copom ou FONC, a gente está falando de algo relacionado à reunião do Banco Central ou do Fed americano para definição de taxas de juros. E o mercado estava assim contando com o cenário A, que era o de queda na taxa de juros. Porém, os fatos recentes, que foi a subida do preço do petróleo, podem ter mudado isso completamente, e aqui que a gente vai explicar o porquê. Aqui entra um ponto muito importante, que é por que os juros podem acabar não caindo tão rápido quanto você esperava. E o detalhe muito importante, como eu estava explicando, é a questão do petróleo. O que aconteceu? Eu expliquei para vocês em um outro vídeo que praticamente 20% do petróleo do mundo passa por um lugar no Oriente Médio chamado Estreito de Hormuz. E esse Estreito de Hormuz estava fechado até eu gravando esse vídeo, ele continua fechado. E o que isso faz? Diminui a oferta de petróleo no mundo. E por isso a gente tem o que a gente chama de inflação por oferta, significa menor oferta, menor disponibilidade de um produto no mercado e por isso o preço sobe. Se o preço do petróleo sobe, por consequência, claro, subprodutos de petróleo como diesel e gasolina também sobem. E aí, Gabe, o que acontece? Muito simples. Se o diesel sobe, fica muito mais caro para você transportar os produtos, seja o produto acabado ou a matéria-prima. E aí você acaba causando uma inflação dos produtos. E aqui, no caso dos Estados Unidos, a gasolina subindo, você acaba tendo uma inflação do transporte. E o que isso acarreta na questão dos juros, se a gente está falando de juros nesse vídeo e você, Gabe, acabou de falar em petróleo e inflação causada pelo aumento do petróleo. Porque se a inflação continua alta ou ainda mesmo sobe um pouco mais,
Uma das formas que o Banco Central, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, utiliza para combater a inflação é a taxa de juros. Então, quando a inflação está alta, o Banco Central ele também procura subir para frear o consumo, deixar mais caro o consumo, para assim tentar segurar a inflação. Então, olha só que interessante como uma coisa vai ligando a outra. O fechamento do Estreito de Hormuz faz com que o preço do petróleo suba. Por o preço do petróleo subir, preço de combustível sobe. Pelo preço de combustível subir, a inflação sobe. E pela inflação subir, fica mais difícil para o Banco Central conseguir baixar os juros. Ou seja, aquela janela de oportunidade de investimento com juros mais altos que parecia que estava se fechando, pode ser que ela permaneça aberta um pouco mais de tempo. Porém, pelo outro lado, o motivo que ela possa continuar aberta por mais tempo pode causar também mais custos no seu bolso por uma inflação mais alta. E Gabe, como um investidor inteligente se posiciona nessa hora? Bom, nesse caso não é sobre onde investir, e sim como se proteger e possivelmente também ganhar no longo prazo. Se os juros caírem, quem tinha um CDB ou um tesouro pré-fixado já com os juros travados se beneficiam, porque mesmo com os juros caindo, esse juros contratado futuro já era mais alto e esse investidor tende a ganhar. Mas se o preço do petróleo puxar a inflação para cima, aí essa pessoa que investiu só em uma taxa pré-fixada pode sofrer com a inflação. E por isso que muitas vezes títulos ou papéis atrelados ao IPCA, atrelados à inflação, podem ser sim uma blindagem para o investidor. Porque esses títulos atrelados ao IPCA, hoje eles ainda podem te pagar uma alta taxa de juros mais a variação do IPCA, mais a variação da inflação. Então você pode travar esses juros altos por mais tempo e, além de tudo, se proteger também, caso a inflação continue subindo. Os principais investidores, eles não tentam adivinhar o futuro, eles se protegem, eles se preparam para os cenários possíveis, que significa, se os juros caírem, você já contratou um papel com uma taxa de juros alta, e se a inflação subir, o seu papel também ele é corrigido pela inflação. E o erro fatal é ficar parado, porque as vagas no barco vão acabando e sem aviso ele zarpa e você não subiu. A janela se fecha. Por isso que é importante você entender o que está acontecendo, ter as informações para escolher a melhor decisão para você e para o seu dinheiro. Poxa, mas Gabe, um outro detalhe. Se os juros caem, a bolsa não costuma subir, então não seria uma opção investir em ações da bolsa, em ações de empresas na bolsa, pensando na possível queda dos juros? Sim, isso poderia ser uma opção, porém com um detalhe muito importante. Para você investir em ações de empresas na bolsa, você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que ter estudado muito bem essas empresas, entender o que elas fazem, entender os papéis, saber analisar essas empresas para aí sim fazer isso. Caso contrário, na renda fixa você consegue sim garantir bons frutos, bons rendimentos, principalmente em tempos de taxas de juros muito altas. Então, se você acha que ainda não tem aquele conhecimento necessário para investir em ações de empresas na bolsa, a renda fixa pode te render boas oportunidades. Sabe qual que é o maior inimigo do seu patrimônio a longo prazo? Não é nem o Banco Central, não é nem o barril de petróleo, não é nada disso. É você ficar parado, é você muitas vezes querer entender 100% de alguma coisa antes de tomar uma atitude, de tomar uma decisão. Por isso que eu explico para vocês, começa pequeno,
na forma mais segura, para com o tempo você também ir adquirindo conhecimento. Essa é uma das modalidades de renda fixa. Você pode começar com menos e aproveitando taxas de juros altas e tendo um rendimento ao longo do tempo. Lembrando que isso não é indicação de investimento nem nada disso, não é recomendação, é apenas para você parar e pensar para começar a investir. Porque mesmo sem você entender 100%, tem sim formas de você começar, principalmente no Brasil, que é um lugar de juros altíssimos e de renda fixa com taxas de juros excelentes. Então, a super quarta, que é essa coincidência entre a reunião do Banco Central do Brasil e a reunião do Banco Central dos Estados Unidos, que vai definir os juros futuros agora, é apenas o gatilho disso tudo, mas o que realmente importa é a tendência ao longo prazo e a sua decisão de longo prazo. Pode ser que o tempo de renda fixa fácil e preguiçosa esteja com os dias contados. E aí, ou você entende isso agora, ou você pode ver o seu patrimônio estagnado, o seu patrimônio congelado por um bom tempo. Enquanto, além de tudo, o custo de vida aumenta, vai ficando mais caro. Se você quer acompanhar essa mudança de mercado com uma visão clara e sem sensacionalismo, esse é o lugar. E você? Qual foi a melhor taxa de juros que você já conseguiu em uma aplicação? Deixa aqui para mim nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.